Olá! E hoje, nesta aula, nós vamos conversar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? É um estado mental ativado que a pessoa fica completamente fora do aqui e agora. E normalmente ela se sente muito agitada. A ansiedade é uma agitação e ela pode ser normal ou patológica. O que seria a ansiedade normal? Veja, todo mundo se sente ansioso em algumas situações na vida. Por exemplo, no dia do seu casamento, na tentativa de um assalto, o dia que você vai brincar de montanha-russa, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai prestar o vestibular. Isso é uma ansiedade normal. E o que é a ansiedade patológica? É quando é crônica, quando existe uma agitação constante, a mente sempre antecipada e fora do aqui e do agora. E aí ela se torna uma doença e nós dizemos que a pessoa vive num estado de ansiedade. É diferente de uma emoção de ansiedade que vem, faz um pico alto e desce, vai embora. A pessoa que é doente de ansiedade, ela vive constantemente naquela agitação. E quais são os fatores desencadeantes? São as situações comuns do dia a dia, preocupação com o que vai ou o que pode acontecer, a necessidade que as pessoas sentem de controlar tudo na vida e ficam preocupadas quando alguma coisa foge ou não acontece da forma que a pessoa imaginou ou planejou, e ela vai ficando ansiosa, ou então ela coloca mais atividades, mais tarefas do que cabe no dia. E o grau, a intensidade da ansiedade, ela varia. E a gente sabe que a pessoa tem um transtorno de ansiedade quando a resposta ansiosa que ela tem é absolutamente desproporcional ao risco, àquilo que ela está vivendo. A ansiedade ataca a funcionalidade na vida da pessoa e ela impacta negativamente na qualidade dessa vida. Normalmente a pessoa vive assoberbada, ou então ela não tem foco, ou então ela não consegue trabalhar, e ela fica normalmente tendo muitos sintomas físicos. A pessoa pode ter alguns ou todos sintomas físicos. Os transtornos de ansiedade, eles formam um grupo extenso de disfunções que trazem um grande comprometimento na funcionalidade na vida da pessoa. Por exemplo, a palpitação, a taquicardia, a falta de ar, tremores, dores no peito, fome excessiva, a pessoa come, 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 ela sabe que ela não está com fome, mas ela quer comer, dor de estômago, diarreia, dificuldade de se desligar, está sempre antenada e tensão muscular. Esses são os sintomas físicos da ansiedade. E quais são os sintomas psíquicos? Os sintomas psíquicos são a angústia, a irritabilidade, a intolerância, a sensação de estar à flor da pele. Eu me lembro, quando eu ficava ansiosa, a sensação que eu tinha era como se tivesse uma britadeira dentro de mim. Eu ficava, parecia que estava chacoalhando por dentro e aparentemente ninguém percebia. E a angústia também é algo que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar.
A angústia é como se a pessoa estivesse oprimida, tem alguma coisa grande fora que está apertando essa pessoa, que quer entrar dentro dessa pessoa. E tem alguma coisa dentro que quer sair, que é contrário àquilo que quer entrar. Então essas duas forças, quando elas vão se encontrando, elas formam o que a gente chama de angústia. E fica aquela coisa parada dentro da gente, que não vai nem para frente nem para trás, não desaparece. E fica aquela sensação difusa, uma coisa que você não consegue muito bem identificar o que é, certo? Será que você sabe do que eu estou falando? Você percebe a sua ansiedade? Eu também quero contar a você que existe uma predisposição genética. Portanto, é importante que você olhe na sua volta, nos seus parentes, pais, se há pessoas ansiosas na sua família. Mesmo que aparentemente essas pessoas mostrem uma certa calma, tranquilidade, você sabe que dentro dela tem um vulcão pronto para explodir. Mas também, se você não reconhece fatores genéticos, predisposição genética à ansiedade, existem vários fatores ambientais que podem determinar ou desencadear esses sintomas, como, por exemplo, o ritmo das nossas vidas, que está extremamente acelerado, os ambientes que a gente está, a pressão que a gente sofre, o tipo de criação que você teve. A presença de traumas pontuais também podem culminar na amplificação da ansiedade normal e começa então a iniciar a doença propriamente dita. A ansiedade traz para nós muitas complicações. Traz insônia, traz isolamento social, existem pessoas que não querem se relacionar, traz falência nos relacionamentos. Eu conheço muitos casos de falência matrimonial, inclusive. Mas, especialmente, a grande complicação no nosso caso é a obesidade. Existem pessoas tão ansiosas que, mesmo fazendo dietas restritas, elas não conseguem emagrecer devido à ansiedade. O ansioso, na verdade, ele tem medo de si mesmo, ele não tem uma boa autoestima e assim ele é inseguro por consequência. A ansiedade é ainda muito perigosa porque causa uma dispersão. Uma parte de nós se perde completamente. Como nós já estudamos, veja, a raiva, num acesso de raiva, a gente se expande, a gente parece que sai do nosso centro, quase que literalmente, nós somos lançados para fora com a intenção de proteger o nosso espaço psíquico, não é assim? Já na ansiedade, o nosso centro desaparece e nós não conseguimos mais encontrá-lo. Muito dificilmente nós sabemos o que causa a ansiedade no momento em que nós estamos sentindo. Parece que é um sentimento difuso, algo indeterminado que nós não conseguimos definir. É como se fosse um processo de identificação com o medo, porque você fica num estado de alerta, superativada, e ao mesmo tempo indefinido, difuso, não sabe o que está acontecendo com você. E no corpo físico, a ansiedade se localiza no nosso peito. É uma forma, na verdade, de se relacionar com a energia do medo. E só depois da aula do medo é que eu estou podendo conversar com vocês a respeito da ansiedade.
E agora eu vou contar um caso para que tudo isso que eu estou contando para vocês se torne naquilo que eu sempre chamo do arroz com feijão, a aplicabilidade da psicologia, certo? Então vamos lá. Era uma vez um jovem de 40 anos, pai de 2 filhos, uma família linda, uma carreira brilhante. E ele chega do trabalho às 8 horas da noite, se joga no sofá, joga o sapato longe, a bolsa do lado e tá lá cansadíssimo, exausto. Nisso chega a filhinha dele e fala assim: Papai, vamos brincar de montar quebra-cabeça? O pai olha aquele quebra-cabeça e fala: Bem, pelo amor de Deus, hoje o papai não pode brincar de quebra-cabeça com você, que o papai tá tão cansado, com um pouco de dor de cabeça. Ai, vai brincar um pouco com a mamãe. Aí a mamãe vem, pega a menininho, quebra-cabeça, leva pra lá e vai brincar com ela de quebra-cabeça. E ele tá lá, largado. Dali a pouco chega o menininho, filhinho dele, fala: Papai, você podia me ajudar nesse problema de matemática? Ele fala: Bem, pelo amor de Deus, hoje o papai não vai conseguir brincar, não vai conseguir fazer o problema de matemática junto com você. Pede para a mamãe, o papai está muito cansado. E aí vem a mamãe, pega o menininho, o caderno e vai estudar com ele o problema de matemática. E o tempo vai passando, a televisão tá ligada, ele tá lá, ele não sabe se ele janta, se ele toma banho, se ele levanta, se ele dorme, o que que ele vai fazer? Ele tá lá completamente assim, num espaço vazio, completamente. Dali a pouco tem aquele silêncio, a criançada vai dormir e a mamãe chega perto dele, vai dar um abraço, assim, ele fala: Bem, pelo amor de Deus, não encosta em mim, eu tô nervoso, não tô legal, tô fedido, não tomei banho ainda. A esposa se afasta e falou: Não, bem, sabe o que é? Eu queria te lembrar que hoje é aniversário daquele amigo seu que você ama, amigo de infância, hoje é aniversário dele. Ai, o jovem de 40 anos fala: Hoje, nem que fosse aniversário do Papa, do meu pai, da minha mãe, hoje eu não ia conseguir ir nesse aniversário. Eu tô muito cansado, pelo amor de Deus. Não vamos pensar nisso agora, vai, me deixa um pouco. Aí a esposa levanta, toma um banho, veste sua camisola, vai dormir. E ele continua lá, largadão, do mesmo jeito. A casa vai ficando em silêncio, vai ficando na penumbra, aquela televisão baixinho falando, e ele acaba pegando no sono. Até que ele acorda às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele fala: Caramba, olha, dormi aqui, onde que eu tô? Gente do céu, que loucura! Olha a televisão ligada. Ah! Ah, quer saber de uma coisa? Daqui a pouco eu vou ter que levantar, tomar banho mesmo, eu já vou acabar de dormir aqui, não vou acordar ela, aí tá tudo bem, aí ele continua e deita e dorme até às 6 horas da manhã. Quando ele começa a escutar barulho de alguém fazendo café, criançada levantando para ir para a escola, aí ele acorda, vai para debaixo do chuveiro, toma um banho, aquela água vai caindo, parece que vai limpando todo aquele cansaço e ele vai animando, a energia dele vai voltando e ele fica contente que é mais um dia de trabalho e ele vai tomar o café da manhã e ele brinca com a criançada e leva a criançada correndo para a escola e vamos que vamos. E aí ele deixou as crianças na escola, foi para o trabalho e quando foi no período da tarde, ele foi ao banco depositar um dinheiro, chega lá, ele encontra o amigo aniversariante de ontem. Ele fala: cara, pelo amor de Deus, desculpa, olha, eu não consegui ir no seu aniversário, mas como a gente trabalha, né? Nossa Senhora, mas que vida, não? Que correria. Nossa, eu tô na correria e tá uma loucura e sempre tá na correria e sempre tá uma loucura. E o amigo fala: não, tudo bem, qualquer dia a gente marca lá
uma cerveja e fala, não, pode deixar na próxima oportunidade, eu vou lá na sua casa, eu vou te levar aquele whisky que você tanto gosta e dá uma conversadinha ali e vai embora. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Ela está num pico de ansiedade lá em cima, lá em cima. E o que é que está acontecendo na verdade? Veja, ele não consegue se relacionar com ninguém. Por quê? Para ele se relacionar com a menina, para brincar de quebra-cabeça, ele tem que ter paciência, ele tem que parar de levar a vida a ferro e fogo naquele momento, tem que soltar um pouco a criança dele, ele tem que curtir, ele tem que ter paciência para explicar para o filho a lição de matemática. Então, essa pessoa, esse moço, ele trancou toda a paciência, a alegria, a generosidade, o afeto, tá tudo trancado lá dentro dele. E ele, se sentindo cansado dessa maneira, ele consegue aplacar a sensação de ansiedade. Percebeu por que a gente sempre se superocupa? Veja, esse moço, ele não consegue, ele tá com o ego muito inflado, ele se acha muito bom, superior às pessoas, ele não tem paciência com as pessoas, ele não tem tolerância com as pessoas. Para ele ir à festa de aniversário lá do amigo, ele ia ter que correr o risco daquele monte de criança passar e derrubar a cerveja dele. Ele ia ter que conversar com a mãe do amigo que ele não vai com a cara, aquela velha chata. Então, ele é uma pessoa que não se relaciona com o mundo. Porque para se relacionar com o mundo de uma maneira verdadeira, é preciso que a gente tenha paciência, generosidade, tolerância. E ele trancou tudo aquilo dentro dele. Por isso que é muito bom quando uma pessoa dessa sofre um infarto e dá conta de mudar um pouco a vida. Então você está aprendendo agora uma coisa assim, olha. Qual é o pensamento do ansioso? O pensamento do ansioso é, quanto mais melhor. Quanto mais amigos eu tiver, melhor é. Quanto mais elogios do meu chefe eu ganhar, melhor é. Quanto mais dinheiro para a minha segurança financeira, para a minha tranquilidade financeira, melhor é. Quanto mais viagens eu fizer, melhor é. Quanto mais eu estudar, melhor eu vou saber. E quanto mais, melhor, quanto mais, melhor. Esse é o pensamento do ansioso. E sempre um pensamento, ele cria uma emoção. Qual é a emoção que é criada com esse pensamento, quanto mais melhor? Ai, a pessoa fica intranquila. É a emoção da intranquilidade. A pessoa fica... E aí, se junta o pensamento mais a emoção, é igual a quê? É igual a ação. E qual é a ação que esse pensamento mais essa emoção vai produzir? Vai produzir a superocupação. E a pessoa se superocupa e enche o dia e faz um monte de coisas e não tem tempo para nada, e especialmente não tem tempo para si. E qual é o resultado disso tudo? Estresse. Um grande estresse. Então você está aprendendo agora como é que funciona a cabeça de uma pessoa ansiosa. O ansioso, ele se esfalfa, ele fica super cansado para que ele possa fugir daquela sensação horrível da ansiedade, daquele mal-estar da ansiedade.
Então ele fica super cansado para aplacar essa sensação. Aprendeu? Interessante isso que a gente está falando, né? Pois é, agora eu vou esperar você para o exercício prático, para nós falarmos a respeito do tratamento da ansiedade. Combinado? Até lá!